O Papa Alpha 34 Seneca 2 é a aeronave bimotor leve mais famosa do mundo. Afinal de contas, a lista de missões que essa aeronave é capaz de cumprir é muito grande. Transporte de enfermos, paraquedismo, treinamento e por aí vai. Mas hoje nós estamos aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo, para mostrar para vocês mais uma opção de missão para essa máquina. Hoje nós vamos mostrar o Papa Alpha 34 Seneca 2 em sua versão táxi aéreo. É uma honra para nós termos vocês aqui compartilhando nossos vídeos, você que dá like, você que curte aqui a aviação, realmente é uma alegria imensa. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora mesmo. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. E também, pessoal, a gente pede por favor que vocês também sigam nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim, nós estamos em todas, tá bom? Também a gente convida você para você pegar esse vídeo aqui e mandar para um amigo seu que voa Seneca ou que já voou Seneca, que voará Seneca também, tá bom? Aproveita também, se você quiser me seguir, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu Instagram pessoal para que você também possa curtir um pouquinho dos bastidores aqui da aviação, vai ser muito legal. Antes de mostrar o Seneca propriamente dito, vamos colocar um pouquinho a situar-se historicamente essa aeronave em relação aqui à aviação, tanto no mundial quanto aqui no Brasil, tá? O Seneca, ele é derivado do Piper Cherokee 6, né? Muito famoso aí como Saratoga, né? O Seneca foi introduzido, né, na sua primeira versão, foi introduzido em 1971. Já em 74, a Piper fez diversas modificações na sua aeronave, né, que foi um grande sucesso desde aquela época, e lançou o Seneca 2, que é essa versão aqui, tá? Entre as principais mudanças, houve maior peso de decolagem, né? Houve um incremento no peso de decolagem, houve remodelação aqui das carenagens dos motores, e algumas outras alterações aqui que a gente vai ver no vídeo, tá bom? E em 75, a Embraer, através da sua subsidiária Neiva, passou a produzir o Seneca aqui no Brasil. Quando começou a produzir no Brasil, o Seneca aqui passou a se chamar Embraer ou EMB 810. O EMB 810C é o Seneca 2, que é essa versão. E o EMB 810D é o Seneca 3. Só que no Brasil foram produzidas mais de 450 unidades e mais de 2.000 ao redor do mundo. O Seneca 2 ele é feito todo em material metálico, tá? Em alumínio aeronáutico, tá? E mede 8,70 m por 3 metros de altura. Essa configuração aqui para táxi aéreo está configurado para 4 passageiros na parte de trás e 2 tripulantes, tá? Claro, se você for voar apenas para você mesmo, no seu uso privado, né, você pode sim voar apenas com um piloto, ele é homologado para isso. O Seneca tem 12 metros de comprimento com um diedo de 7 graus, que confere à aeronave muito mais estabilidade e conforto na hora de voar. Também aqui nas asas nós temos os tanques de combustível. São 465 litros de gasolina de aviação utilizáveis, que dá uma autonomia de até 870 milhas náuticas. Só para ter uma ideia de comparação, com essa autonomia permite você voar, por exemplo, saindo de Brasília até Florianópolis, desconsiderando aí, logicamente, as reservas e o tráfego aéreo. Uma característica bem interessante da cauda do Seneca é que ele é equipada com stab profundor, ou seja, é uma peça só ligada, inteiriça, tá? Então ela, quando você movimenta lá no manche lá, ela move toda a superfície de comando, tá? Outra coisa que eu achei bem interessante é a questão que esse avião aqui também é equipado com anti-servo tab, que é essa peça aqui, tá bom? É basicamente o compensador do avião, tá? Então você coloca a aeronave na altitude que você quer, compensa lá dentro, que a gente vai mostrar daqui a pouco, e aí o avião fica muito mais fácil de voar, fica muito mais tranquilo para você voar, tá bom? E outra coisa que eu achei bem bacana aqui no caso do Seneca é a facilidade na hora de você fazer um check externo, né? Você consegue ver tranquilamente todos os cabos, né? Toda a superfície de comando aqui, ó, na parte inferior também, você consegue enxergar isso aqui facilmente. Isso é muito importante porque, como eu falei, é uma peça só. Então, se é uma peça só, é importantíssimo que você consiga ver como é que estão a situação aqui de todos os comandos antes de você fazer o voo, porque perder isso aqui não é muito legal não. Os motores são os tradicionais TSO 360E da Continental. São 6 cilindro-cadas, turboalimentados, dispostos horizontalmente, refrigerados a ar, com transmissão direta e rende, ao nível do mar, 200 HP, com rotação máxima de 2.575 RPM, podendo chegar até 215 HP a 12.000 pés.
As hélices são da Hartzell de 76 polegadas com 2 pás de RPM constante, com passo controlado hidraulicamente com embandeiramento total, controlados por governador em cada hélice. Por serem contrarrotativos, o Seneca tem a vantagem de ser um pouco mais fácil de manter aí o controle na eventualidade de uma pane, pois elimina as limitações de motor crítico. Aliás, também estão no motores os alternadores, que geram 65 amperes, capazes de recarregar a bateria e energizar o avião. A propósito, por falar em bateria, o Seneca possui bateria de 35 amperes e 12 volts instalada próximo ao bagageiro dianteiro da aeronave. Sem os alternadores, essa bateria é suficiente para alimentar o avião em um voo IFR por no máximo 35 minutos. Mas lógico, se a bateria estiver nova. Bom, agora nós estamos aqui no interior do Seneca, né? Na sua configuração táxi aéreo. Escolheram aqui colocar a configuração aqui dos bancos de frente a frente, o padrão aí chamado de Club Seat, tá? Pessoal, o conforto é bom, né? Considerando aí a classe da aeronave, o tamanho da aeronave, não é? Os bancos são todos em couro, né? Muito bem acabado, inclusive também todo o forro da aeronave muito bonito mesmo, tá? Uma excelente qualidade de conservação. Aqui nós temos também uma mesinha, né, que permite você fazer sua refeição, fazer seu lanche, ou então você colocar também um notebook. Isso é muito bacana para você fazer aqueles voos mais longos, né, de 3, 4 horas. Tá aqui uma excelente opção também, tá bom? Aqui o Seneca também dispõe de bagageiro, tá? Ele tem um bagageiro aqui na parte traseira e um bagageiro na parte dianteira. Cada um desses bagageiros pode levar até no máximo 45 quilos, tá bom? E olha, sinceramente, pessoal, eu fiquei muito feliz com essa proposta que a EJ teve de trazer o serviço de táxi aéreo com uma aeronave menor, uma aeronave que tem um custo operacional menor, porque geralmente quando a gente fala em táxi aéreo, a gente lembra de grandes e caros jatos executivos e que acaba afastando o público dessa opção de serviço, não é? Mas aqui não, aqui você pode ter uma aeronave muito boa, muito bacana para você fazer seus voos aí. De repente você precisa ir para uma fazenda, de repente você está fazendo um aniversário de casamento, quer presentear, ou então presentear alguém, por exemplo. Você pode também utilizar esse tipo de serviço aqui da EJ Táxi Aéreo, tá bom? A EJ também oferece o serviço também no seu jato executivo, né? No seu Citation, que mais para frente a gente vai mostrar também. Mas essa proposta aqui, né, com os custos de serviço, né, um custo operacional menor, permite mais pessoas virem aqui a utilizar esse tipo de transporte. Aliás, se você é piloto, por exemplo, e a sua aeronave que você voa está em manutenção, entrar em manutenção, com certeza essa aqui é uma excelente opção para você não deixar aí o teu patrão sem deixar o seu patrão na mão, né? Porque afinal de contas, enquanto a sua aeronave está em manutenção, você pode contratar o serviço da EJ Táxi Aéreo, por exemplo, e aí ele vai poder continuar fazendo os voos até o término da manutenção. Sem dúvida alguma, moçada, realmente a ideia é excelente de oferecer esse tipo de serviço aqui no nosso país. Os trens de pouso são do tipo triciclo, hidráulicos, equipados com amortecedores do tipo óleo pneumático, acionados por alavanca localizada à esquerda do pino de manetes. Por ser mantido recolhido por pressão hidráulica, essa nave pode ter o abaixamento do trem por gravidade, acionado através de uma alavanca ao lado da alavanca principal. Os freios são do tipo monodisco com pastilhas duplas, com atuação hidráulica independente do sistema do trem principal. Por fim, as rodas são calçadas com pneus 600x6 com 8 lonas. Esses pneus são os mesmos utilizados em vários outros aviões, como o Tupi, o Minuano, o Sertanejo e vários outros. Vamos lá então embarcar agora no Seneca. Uma característica desses aviões aqui é que o embarque para a tripulação ocorre apenas de um lado. Então, na hora que você vai embarcar, se você for duas pessoas, né, um piloto ou um passageiro, por exemplo, você vai ter que combinar antes de você entrar no avião, porque, como vocês podem ver, só tem uma porta de um lado. Você abre ela aqui nesse fecho, nesse ferrolho aqui, que dá acesso aí à cabine de comando. Então nós temos o painel padrão, né, característico aí do Seneca. É claro que a EJ colocou os instrumentos que viessem a melhorar e facilitar o voo dessa aeronave aqui, né, aumentar a segurança
nos voos dessa aeronave. Mas nós temos aqui então velocímetro, altímetro, o climb, o horizonte, né, que fica como horizonte standby, porque nós temos o horizonte aqui na tela, a caixa de áudio da Garmin, o GMA 340, o GNS 430, né, o GPS, que permite, inclusive, esse avião pode fazer aproximações voos RNAV, um transponder ultra conhecido aí, né, o GTX 328, e nós temos aqui um radar meteorológico Bendix, tá? Bom, para finalizar, então, nós temos aqui o piano de manetes, não é? Aqui nós temos as manetes do cowl flap, para abertura lá do resfriamento dos motores, e aqui o parking brake. Aqui embaixo nós temos o flap. Esse flap aqui, para pessoas que têm um pouco mais, digamos assim, um pouco menos de força física, reclama um pouquinho porque ele é relativamente pesado, né? Porque ele parece uma alça de freio de mão de Kombi, né? A gente lembra daquelas Kombis antigas, né? Aqueles carros antigos, melhor dizendo. E na hora que você está aqui em solo, até que é tranquilo. Agora, na hora que você está voando a 110, 120, nossa, realmente, para você manusear essa manete aqui, né? Essa alavanca de hélice, de flap, realmente era um pouquinho mais pesado, tá bom? Aqui nós temos os compensadores, tá? O compensador de rudder, compensador de lado do profundor, tá? Aqui as seletoras dos tanques, você pode fazer a seleção do combustível que vai ser consumido, qual tanque vai ser consumido o combustível, tá? E aqui algumas saídinhas aqui de ar, tá? Para fazer a ventilação de ar, tá bom? E de resto aqui na parte superior, nada demais, nós temos apenas saídas de ar. Esse avião não é equipado com ar-condicionado, tá? Mas pelo voo que nós já fizemos, inclusive, percebemos aí uma boa ventilação, tá bom? E as luzes aqui para você fazer para a iluminação aqui do painel quando você vai fazendo voo noturno, tá bom? Enfim, pessoal, realmente o avião é um avião bastante tá bem configurado aí para você fazer seus voos tanto visuais quanto instrumentos com total segurança. Bom, moçada, então chegou a melhor hora, que é a hora de nós voarmos. Quem me acompanhou nesse voo foi o piloto Vinícius Coletti. Ele é um dos pilotos que voa o Eco Oscar Juliette na EJ, tá? O acionamento do motor 1 e 2 foi extremamente fácil, rápido, todos os parâmetros dentro dos limites operacionais com facilidade, né? E rapidinho nós já estávamos taxiando aí para Cabeceirão no 8 de Jundiaí. Na decolagem, mais coisas me agradaram. A distância de decolagem, que foi em torno aí de 400 a 500 metros, lembrando que nós estávamos com 3 a bordo e meio tanque de combustível, foi um pouquinho acima do normal, tá? Geralmente o Seneca consegue decolar tranquilaço aí com 300 metrinhos aí, 350 metros aí, sem problemas. Mas essa distância foi um pouco maior porque os motores foram exigidos de forma bem suave e progressiva, né? Então foi assim aplicado, não fizemos aquela decolagem estática, né? Que a gente pode encher a mão dos motores e soltar os freios, e aí você encurta a fazer uma decolagem curta, né? Nesse caso não, a gente foi até os 35 polegadas de manifold, né? De uma forma bem suave e progressiva. Outro ponto que eu achei bem bacana no caso do Eco Oscar Juliette é o ajuste dos motores. Realmente os motores estavam extremamente bem ajustados, porque a gente sabe, né, que Seneca é normal você aplicar potência até os 35 de manifold, você tem que ficar fazendo aqueles ajustes ali da mão ali, até você atingir para fazer com que os motores parem de ficar conversando.
voando. Nesse avião especificamente, isso não aconteceu. Realmente a decolagem foi muito boa, silenciosa e bastante segura. Sobre o voo em si do Seneca 2, tem pouca coisa a se falar. Afinal de contas, é já um avião extremamente conhecido, das suas características de voo famosas, né? Afinal de contas, como eu já falei, checaram suas carteiras voando esse avião, então tem pouca coisa a se falar, tá? Aproveitei aí o voo para conferir um pouco da manobrabilidade do avião, né? Então eu fiz algumas coisas mais simples, coordenação, né, de primeiro e segundo tipo, curvas de grande inclinação. Mais uma vez, fiquei bastante satisfeito perceber aí que mesmo em curvas mais acentuadas, o avião ele não tem aquela tendência de ficar escorregando excessivamente para dentro da curva, que é muito legal. Fiz também algumas atitudes de potência, etc. Mais uma vez, tudo bonitinho, embora os comandos, né, do Seneca, como todo e qualquer Seneca, eles são bem justinhos, são previsíveis, mas ele não tem aquele pano preto de ficar cheio de detalhezinhos, sabe, quando a gente, não pode fazer isso na curva, porque senão pode acontecer algum buffet, etc. Não, negativo, tranquilaço. Na verdade, o Seneca permite a gente errar bastante, não é? Que acaba mostrando aí que realmente ele tem essa vocação para ser aí um avião treinador. Não é à toa que a gente vê tantos e tantos Senecas aí voando nas escolas e aeroclubes pro Brasil e mundo afora. Bom, enquanto vocês estão aí de carona com a gente, eu vou aproveitar para elencar alguns pontos, digamos, negativos do Seneca 2, né? Afinal de contas, nem tudo são flores. O primeiro seria a questão da baixa velocidade cruzeiro. Ele cruza em torno aí de 130, 150 nós em média. É uma velocidade relativamente baixa se você comparar especificamente aí com outros concorrentes desse avião. Um dos concorrentes que vem sempre à nossa mente é o próprio Baron, né? O Baron 58. Embora ele tenha um motor maior, né? Começa aí a partir de 285 HP e acaba rendendo aí de 180 a 200 nós. A segunda coisa que eu gostaria de elencar é com relação à performance em geral dos Senecas. Nesse voo especificamente, que a gente estava fazendo aí o teste, o avião subiu até que bem. Ele subiu com média aí de 1000 pés por minuto, mas lógico, nós estávamos aí com apenas 3 pessoas a bordo e meio tanque. Com a capacidade máxima, pode esperar aí em torno aí de 400 a 500 pés assim ainda brigando. E com a temperatura tranquila e a altitude de densidade aí também baixa, né? Um outro ponto que eu destacaria, mas isso aí é uma coisa menor, né? É a questão da visualização dos instrumentos do motor, especialmente se você estiver voando na direita. Ele fica realmente bem deslocado e pode acontecer aí de você acabar tendo que fazer alguma manobrinha ali para poder você enxergar ali a rotação do motor, então a própria manifold. E eu finalizo com relação aí ao bagageiro pequeno. Lembrando, ele tem 2 bagageiros, um lá no nariz do avião, um na parte de trás, e ambos comportam até 45 kg. Porém, o da frente, a gente sabe que o bagageiro serve apenas para você guardar ali um garfo, colocar algumas coisas menores, né? Eles não cabem malas, né? Você não consegue colocar malas ali dentro daquele bagageiro. Da mesma forma que o bagageiro traseiro, realmente ele é bem pequenininho, né? Então, se você colocar, por exemplo, 2 malas pequenas, já enche ali aquele espaço. Essa é uma reclamação que o pessoal que voa Seneca acaba falando bastante também. Na hora do pouso, moçada, sem novidade nenhuma, sem pano pretagem, muito facinho de você operar. Realmente o avião é uma mãe. Padrãozinho, perna do vento, sem nós, flap 1, baixa o trem de pouso através da cabeceira e leva a mistura rica, tudo tranquilo, tá? Na hora de girar a base, né, inclusive uma coisa que eu acho muito bacana nesse avião é a questão da visibilidade. Mesmo você ali fazendo a curva ali, você tem total visibilidade da base. Você vê inclusive aeronaves que estão cruzando o aeroporto, realmente é muito bom. Basezinha, 90 nós, flap 2, tá? E no pouso, 85 nós, full flap, manete toda a frente, mantendo aí as manetes toda a frente, mantendo aí 85 nós até cruzar a cabeceira. E mais uma vez, na hora de fazer o flare, aquela força característica que a gente faz ali na mão esquerda ali, para manter aí o pitch da aeronave ideal para toque. Realmente, a força que você tem que aplicar, ela é relativamente grande. Naturalmente, né, o avião tem os seus motores muito deslocados, né, acaba fazendo que o nariz do avião fique pesado. Mas, mais uma vez, moçada, nada desabona a qualidade do voo. Também essa característica de avião treinador que esse projeto da Piper teve aí ao longo de tantos e tantos anos. Realmente é um avião muito bom, tenho certeza absoluta que vai continuar aí formando muita gente durante muito tempo. Olha, a linha de aeronave Seneca segue aquele princípio de quando o produto é bom, ele permanece durante anos e anos. Agora, se você estiver interessado em adquirir uma aeronave com a mesma qualidade do Eco Oscar Juliette, você vai ter que bater perna um pouquinho e desembolsar entre 850 mil e 1.300.000 reais, isso procurando bastante aí no mercado de usados. Mas ó, quando você encontrar, pode ir que vai dar jogo.
Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso vídeo do Seneca 2 aqui da EJ Táxi Aéreo. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês e a gente se vê, claro, no próximo vídeo.